Olá, pessoal. Hoje no Mundo Político é dia de mais uma entrevista da série com os presidentes de partidos sobre as eleições deste ano. Eu vou conversar então com o deputado Cristiano Silveira, que é deputado estadual do PT. Deputado, muito obrigada por atender o Mundo Político. Olá, Vivian. Prazer falar com você. Tinha um tempo, que a gente não nos falava. Bom reencontrar, mesmo virtual, bom reencontrá-lo. Verdade. Deputado, vamos começar aí pelos desafios, 2016 foi um ano difícil para o PT. Foi o ano do impeachment da presidente Dilma, o ano de muitos reveses por causa da Lava Jato. O partido vai buscar uma retomada de espaço. Só em Minas, o partido perdeu mais de 70 prefeituras naquela ocasião. Como é que é a estratégia que está sendo montada? É no sentido de retomar espaços? Vivi, assim, são duas coisas, Primeiro, o ambiente externo. O cenário externo, comparado com 2016, ele é muito diferente. Em 2016, o lavajatismo estava em alta, Dilma tinha acabado de sofrer o golpe, uma perseguição muito forte ao ex-presidente Lula, o esforço de criminalização do partido, que foi feito à época, e passado 4 anos depois, as coisas mudaram. A Lava Jato hoje está em xeque, o The Intercept, quando vazou as gravações, mostrou claramente o uso político de parte da Lava Jato, da própria condução, a forma que o Sérgio Moro conduziu aquela situação toda. Nós vimos agora, não vou longe não, tem aí quase 15 dias, Quase 15 dias, Fernando Haddad foi absorvido por unanimidade naquele processo da OTC que lançaram à época, a véspera da eleição, para tentar prejudicá-lo. A questão da delação do Palocci, o ministro Lewandowski, no seu voto, foi muito firme, dizendo da suspeição do Moro ter vazado a delação do Palocci também na véspera e mandou anular aquela delação. O próprio aqui em Minas, o ex-governador Fernando Pimentel, absolvido também na Operação Acrônimo, que foi utilizada politicamente. Então, eu acho que a gente volta a ter alguma normalidade institucional e as pessoas começam a perceber que a situação não era como eles tentavam vender, que o PT, que o problema do Brasil era o PT. E então eu vejo que o PT retoma um pouco o seu espaço. Nós estamos com uma campanha institucional muito legal, nacional, que a gente fala quem defende você é o PT, falando das lutas históricas do Partido de Defesa dos Trabalhadores. Então, isso muito no cenário externo. No ambiente interno, a gente está fazendo um trabalho forte, desde que eu assumi o partido, no início do ano, de organização dos diretórios, da burocracia, da questão jurídica, da questão contábil. Através do PT estadual, nós já conseguimos organizar aí mais de 200 cidades. Fizemos um trabalho forte na reta final das filiações, cerca de 2.000 novas filiações, e comparado com 2016, eu imagino que eu posso chegar ao dobro de candidaturas a prefeitos e a prefeitas em relação ao que foi nas últimas eleições. Então, eu vejo que o partido ele chega muito competitivo para 2020. Uhum. E o partido tem temor, apesar desse cenário, digamos, bastante diferente, com aquilo que colocou gás no antipetismo em 2018, 2016, e que chegou a um ápice em 2018. O senhor acredita que isso, no calor da eleição, não pode ser buscado pelos adversários? O discurso antipetista, o quanto refluiu de fato esse sentimento que esteve mais agudo em 2018? A pesquisa que o PT tem feito mostra que a aprovação do partido, a aceitação do PT, preferência partidária, tem voltado a crescer nos últimos anos. E qual que é o discurso do antipetismo? Qual que é o discurso? Assim, sinceramente, o Lula, hoje, igual eu disse, nós vamos pegar tudo que o The Intercept vazou, decisões do Supremo, o que está sendo colocado hoje à luz da verdade. Qual que é o problema do PT? O PT é o partido mais corrupto, vamos abrir a caixa preta do BNDES, pagaram grana cara para fazer auditoria no BNDES, acharam o quê do BNDES? Então, sinceramente, eu quero saber qual que é a autoridade de quem tentar fazer a crítica ao PT tem para tentar fazê-la, Os aliados do presidente Jair Bolsonaro, olha, eles têm que explicar muita coisa. Dinheiro na conta da ex-mulher, dinheiro na conta da mulher, cheque de Queiroz, cocaína em avião. Então, sinceramente, eu não vejo outros campos políticos com autoridade para apontar o dedo para o PT. É claro que pessoas do PT podem ter cometido erro e a gente defende a apuração e condenação dentro de um processo legal verdadeiro.
não um processo manipulado, como foi o caso do triplex e do Cid Atibaia contra o ex-presidente Lula. Então, nós não temos problema com isso. Então, eu acho que o ambiente ele mudou muito, é muito diferente à época que a gente só era atacado e não tinha um espaço para poder fazer o contraditório, né? E agora nós estamos percebendo o que veio. E outra coisa, viu, Vivi? Vamos lembrar que a época do golpe da Dilma, eles falavam o seguinte: vamos tirar o PT que volta a gerar emprego. Pela primeira vez na história do Brasil, a população economicamente ativa, o número é maior de desempregados do que empregados, pessoas com ocupação. O índice de desemprego no Brasil explodiu. Já vinha ruim e agravou com a pandemia. A questão sanitária, pandemia, né? Conduzindo. Vamos tirar o PT que o Brasil volta a crescer. Recessão, a gente já tinha um PIB de 1,1% antes da própria pandemia. Recessão terrível, a agenda econômica fracassada. Então, assim, tira o PT que gera emprego, tira o PT que volta a crescer, tira o PT que acaba a mamata. Sinceramente, eles não entregaram o que prometeram. Então, as pessoas já pararam para pensar e falaram assim: Tchelle, com todo problema, a gente era feliz com o PT. Agora, o senhor mencionou o discurso bolsonarista em relação ao PT. Existe uma aposta aí em Minas, em nível nacional, e mesmo em Minas, de que essa eleição vai reproduzir o antagonismo de bolsonaristas e petistas? Nós não estamos preocupados com isso. Nós não vamos fazer campanha. Claro que a nossa campanha ela vai denunciar o que está acontecendo no Brasil, e é muito grave, também em Minas Gerais. É evidente que vai haver um espaço nas nossas candidaturas, no rádio, na televisão, para a gente falar da situação do povo brasileiro. Ou as coisas estão bem, ou a vida do povo melhorou. Não, claro que não, as coisas vão muito mal, então nós vamos denunciar. Agora, é claro também que o PT quer falar de futuro. Falar de legado, vamos falar, por exemplo, vamos pegar a saúde, crise da saúde. Qual que é o grande projeto do Bolsonaro para a saúde? Nenhum, nem ministro ele não tem. Reteve recursos de enfrentamento à pandemia, só fala em cloroquina. Quando o deputado votou o congelamento do dinheiro da saúde por 20 anos, quando era a base do senhor Michel Temer, a emenda constitucional 95. E o PT, adoro essa pergunta, mas e o PT? E o PT fez SAMU, rede SAMU, fez farmácia popular, fez mais médico, a maior ampliação de leite de UTI. Então, nós vamos falar do legado, da história do PT, vamos denunciar, né, os crimes do governo Bolsonaro, mas, acima de tudo, falar de futuro, dos problemas da cidade, como que nós vamos enfrentá-lo, com boas propostas, com olhar para o século XXI, com ousadia, e o PT sabe fazer isso. Então, o cartão de visita nós temos, a credibilidade do que já fizemos no passado, e a capacidade de falar e dialogar, um novo diálogo com as pessoas. Como eu disse, nós não vamos fazer uma campanha contra ninguém, nós vamos fazer uma campanha pela preferência do eleitor, a partir de proposta e de projeto. E como é que estão as metas do partido, as prioridades, em que cidades, não é? O partido vai colocar mais fichas, e que tem mais expectativas também. Paulo, o PT, evidente que você tem os grandes centros, por exemplo, a direção nacional vai cuidar da capital, do ponto de vista, né, do apoio político, repasses do fundo partidário, vai ser o PT nacional, mas nós vamos acompanhar de perto, porque nós temos um interesse no bom resultado em BH. As 9 cidades, as outras 8 cidades que têm segundo turno, fica a cargo da direção estadual. São cidades com alta densidade populacional, eleitoral, com geradora de TV, com influência, né, regional, da política local tem influência regional. Vamos lá, Marília Campos é nossa companheira de disputa em Contagem, Maria do Carmo disputa em Betim, Patrícia Mello disputa em Uberaba, Professor Arquimedes em Uberlândia, Leonardo Monteiro é governador Valadares, a Leni em Montes Claros, a Margarida Salomão em Juiz de Fora, e o PT compõe a chapa com o doutor Getúlio do PCdoB em Ribeirão das Neves, né? Como eu já disse, Belo Horizonte temos o Nilmar Miranda, mas aí a direção nacional vai cuidar e nós vamos acompanhar. Além disso, como eu falei, nós vamos tentar dobrar o número de candidatos e candidatas. Nessas eleições, há uma presença forte do protagonismo feminino. Dessas 8 cidades com o segundo turno que eu falei, nós temos 5 candidatas mulheres. A maioria são candidatas mulheres. E sem falar em cidades polos, como Poços de Caldas é companheira mulher, Patos de Minas vai ser candidata mulher, em Timóteo nós temos candidatas mulher. Então, assim, o PT vem também priorizando as candidaturas femininas, de igualdade racial, da questão LGBT, juventude. Então, a nossa prioridade é o seguinte, é fazer um bom debate político, fazer uma boa discussão, uma boa campanha. Como consequência, eu tenho certeza que teremos vitórias em várias cidades. E todas são prioritárias. O lugar onde o PT já governa tem que ser prioritário, o lugar que o PT já governou tem que ser prioritário. Como eu disse, cidades polo com influência, mas nós também não queremos descuidar das pequenas, que sabemos que o Haddad venceu em muitas das pequenas cidades mineiras.
A escolha por mulheres e as candidaturas está respondendo à cota, à exigência de cota, ou está superando? Como é que foi determinada essa escolha, né? Nomes, por exemplo, como o da deputada Marília Campos, tem uma obviedade, ela saiu extremamente bem avaliada, uma figura bastante competitiva, mas a escolha das mulheres foi para ultrapassar as cotas ou responder? Não, o PT já vem trabalhando a questão das mulheres já há muito tempo. O PT é o único partido no Brasil que, obrigatoriamente, no seu estatuto, diz que a direção partidária tem que ser 50% homem e 50% mulher. Agora, recentemente, a Justiça Eleitoral determinou que, na direção dos partidos, tenha no mínimo 30%, que é a regra das eleições, né? 30% de gênero. A imprensa me ligou e falou assim, e aí, o PT vai ter dificuldade? Eu falei, moço, nós já estamos lá na frente. Nós já estamos com 50% do nosso estatuto há muito tempo. Então, desde as últimas eleições, a gente trabalha pela Secretaria de Mulheres do PT, o Elas por Elas, que é a participação e protagonismo feminino. E quando a gente fala da participação das mulheres do PT, é qualificado, não é laranja, como nós vimos em partidos da direita, não. Não estamos falando de laranja, não. Todo mundo sabe a biografia de Marília Campos, de Maria do Carmo Lara, da companheira Leninha, que é deputada estadual em Montes Claros, da companheira Margarida Salomão, né? Da Patrícia Mello, que foi candidata a deputada estadual, teve 18 mil votos na última eleição, vai disputar a prefeitura de Uberaba, né? Da companheira Cissa, que é vereadora em Posto de Caldas, da companheira Águida, que é liderança popular lá em Patos de Minas. Então, não, nós estamos falando de participação qualificada das nossas mulheres, como resultado do trabalho que a gente já fazendo aí há bom tempo, né? Da presença feminina. A gente não faz porque há um imperativo da legislação. A gente faz porque há um imperativo ideológico da importância feminina na política. Agora, deputado, o PT enfrentou nos últimos anos um fenômeno de envelhecimento da militância, dos simpatizantes, né, que é um fenômeno natural de um partido que chegou a um grau de maturidade e que enfrentou problemas. Pensando aí no espaço que os jovens podem ter, essa foi uma preocupação em relação à eleição desse ano. Como é que os jovens vão entrar nas disputas, né? E como é que eles vão participar? O PT está preocupado com essa questão da juventude? Outra coisa que nós já temos no nosso estatuto há muito tempo. Obrigatoriamente, a direção do PT, a nível nacional, estadual e municipal, tem que ter 30% de jovens, justamente que o PT já tinha lá atrás essa preocupação da transição geracional. Nós não fazemos aquela discussão seguinte, os quadros do PT estão envelhecidos, nós queremos só os novinhos, os jovenzinhos. Não tem espaço para o jovem, que a gente quer os caciques antigos, não tem isso. Nós queremos a contribuição dos experientes, e ainda bem que eles ainda estão no PT, né? Se a gente falasse que pessoas que eram históricas do PT saíram do PT, não estão mais nos nossos quadros. Alguém deve ter saído, mas o importante é que temos aí quadros históricos, como Nilmário Miranda, um quadro experiente, muito experiente, respeitado, traz a sua experiência e o seu nome à disposição para a disputa em Belo Horizonte, né? Mas, por outro lado, você tem lá em Uberaba, que é uma cidade polo do Triângulo Mineiro, que é uma companheira que nunca exerceu mandato, que é a Patrícia, que é jovem, da juventude, mulher, solteira, jovem. Então, o PT, a gente combina essa questão da transição geracional. Nós, através da Secretaria de Juventude, nós estamos fazendo todo o monitoramento, mapeamento das candidaturas. E o PT já decidiu, a direção nacional decidiu, que parte do fundo ele deverá ser utilizado para as candidaturas, tirando as mulheres que já está na lei, mas para as candidaturas jovens, candidaturas LGBT, candidaturas que têm a questão da representação da igualdade racial de setoriais. Então, vai ter recurso, inclusive, para poder financiar essas campanhas, continuar estimulando. E sem falar que o PT também tem programas, como o projeto Representa, que fez todo um trabalho de formação política das nossas lideranças jovens, institucionalmente a nível nacional. E aí isso foi reproduzido depois nos estados. Então, o PT tem criado todas as condições para o protagonismo da juventude, para poder, né, ocupar o seu espaço e também estar presente no debate político e agora no debate eleitoral. O Lula vai fazer campanha? Vai fazer campanha. Se puder viajar, vai viajar. Se não puder, vai gravar vídeo, vai fazer live, transmissão remota, sinal de fumaça, telepatia, o que for possível para o ex-presidente Lula, ele vem para poder colaborar. E a gente sabe que o Lula é um grande cabo eleitoral do partido, né, do campo progressista, né?
E ainda mais hoje, como eu disse, né, as verdades sobre o Lula estão se revelando, então ele volta de novo a ter esse fôlego. Tanto o Lula quanto o companheiro Fernando Haddad, a presidenta nacional Gleisi Hoffmann, serão peças fundamentais nas eleições. Nós temos que lembrar, viu, Vivi? Quem foi para o segundo turno na eleição presidencial com todo ataque foi o PT. Anunciaram, o PT acabou, o PT morreu. Olha, com o Lula preso, com a Dilma impeachmentada, com a grande imprensa dando pau, com a indústria de fake news, o Haddad teve mais de 47 milhões de votos e foi para o segundo turno fazendo a maior bancada no Congresso Nacional e a maior bancada, inclusive aqui em Minas, com 10 deputados. Então, o PT vem muito forte, a participação das nossas lideranças vai ser fundamental. Agora, a pandemia é uma limitação, né? Como é que É. o cálculo que o PT está fazendo, a sua presidência está fazendo em relação a essas limitações e que estratégias está pensando para o enfrentamento delas? Acaba que, eu imagino, que o cenário a permanecer como está da pandemia, nós vamos ter que mudar completamente a forma de campanha. Na verdade, a gente vai ter que mudar, né? Porque a presença das tecnologias, a influência das redes sociais já é um fenômeno que já tem algum tempo que está presente. Talvez o PT não tenha se apropriado tanto, né? Até por ter mantido uma forma de fazer política mais do chamado corpo a corpo, onde nós sempre fomos mais fortes. O bom é que a pandemia, bom no sentido assim, do que ela acabou nos obrigando, né, a aprender, né? Ela começou lá então em março, então de março até a eleição de novembro, o PT teve que aprender, teve que saber lidar com as ferramentas, com o Zoom, com o WhatsApp, com fazer live, reunião remota. Então acho que nós já tivemos aí uma boa experiência nesse período e vamos aplicar esse aprendizado todo nas eleições. É claro que a militância gosta da campanha corpo a corpo, mas se houver restrição sanitária, eu acho que nós vamos evitar. Mas eu, pelo menos, eu pretendo, né, sendo possível, visitar alguns municípios, nem que eu tenha que subir sozinho no carro de som, sem mais ninguém, com a minha máscara e o microfone, para a gente fazer a chamada rádio peão, né, para pedir voto para os companheiros, sem fazer reunião, sem aglomeração, sem contato, mas algum tipo de atividade nós vamos tentar fazer aí com todos os cuidados e recomendações das autoridades sanitárias. Agora, a experiência dos adversários nessa área é bastante forte, não é? A desenvoltura digital, não é? A gente vê, segundo as pesquisas que medem, né, índice de popularidade nas redes, Jair Bolsonaro, o presidente, e a família, o entorno dele e tal, transita com muita facilidade. Existe um trabalho focado em reverter essa situação? Você disse que desde março estão trabalhando. Nós temos que falar o que está por trás dessa estrutura do Bolsonaro. A CPI das fake news está investigada e tem financiamento privado pesado de empresários brasileiros, empresas internacionais, prestando custo. Tem um negócio nebuloso. Essa performance, essa desenvoltura, ela não se dá de uma maneira natural, orgânica, a partir somente do que o cara pensa. A indústria das fake news é um negócio muito pesado, né? É evidente que nós também não vamos ficar chorando, né? Isso, e tanto que o PT melhorou muito a sua participação e presença hoje nas redes sociais. Veja, por exemplo, também outras plataformas, como nós criamos agora a Casa 13, o Comitê Virtual, né, para poder acompanhar, assessorar, instrumentalizar, fazer oficina, formação e preparar a nossa base, tem dado muito certo. Mas não vamos nos enganar, né? Essa desenvoltura toda, ela tem um componente criminoso por trás que tem sido apurado, investigado pela indústria pela CPI, inclusive das fake news, e pelo Supremo Tribunal Federal. Um aspecto Então, tempo. você viu que o Facebook desativou uma porrada de conta. O Facebook desativou uma porrada de conta bolsonarista. Tem muito robozinho, né? Tem um negócio aí. Não estou dizendo que, como diz, né? Não trouxe o resultado que eles queriam, mas o método utilizado, né? O fim justifica o meio? Não, penso que é por aí. Você mencionou Gleisi Hoffmann na campanha do PT Nacional aqui em Belo Horizonte. Esse investimento em Belo Horizonte, ele tem a ver com um espaço que, por muito tempo, o PT teve um protagonismo grande e perdeu esse protagonismo. Tem a ver com isso? O PT Nacional vai colocar ficha aqui por causa disso? Também. As capitais, automaticamente, por serem cidades polos, grande concentração, né, demográfica
dos eleitores, são as capitais irradiam a campanha, né, tem repercussão em todo o Estado, ela por si já traz essa prioridade. Não só o PT, mas muitos partidos tratam as capitais como forma prioritária. Belo Horizonte traz esse componente especial, uma cidade que o PT já governou com governos muito bem avaliados, todos que terminaram foram bem avaliados, né? Desde o Patrus, no começo com o Patrus, depois com o Célio, que não estava no PT, depois veio para o PT, e com o próprio Fernando Pimentel. Eu costumo dizer que Belo Horizonte, se você parar para analisar as grandes obras estruturantes, né, o Vila Viva, o trabalho que o Patrus fez na segurança alimentar, depois com os restaurantes populares, a própria o sistema de urgência e emergência que em BH inspirou o SAMU, enfim, né, eu poderia falar aqui de outras obras, as grandes obras estruturantes que tem em BH até hoje foram feitas pelo PT, e os grandes projetos e programas sociais, reconhecidos até pelos governos que depois sucederam o PT, foram feitos à época também do PT. Então, o PT tem uma história de muito sucesso na gestão aqui em BH. É evidente que houve aí alguma desconexão, né, nas últimas eleições, onde a gente tem perdido um pouco o diálogo com esse eleitor. E o próprio eleitor de Belo Horizonte, que ele sempre foi mais progressista, de alguma forma deu uma guinada mais à direita. Então, acho que vai ser o momento da gente tentar restabelecer um diálogo com uma parte do eleitorado que ainda tem aí valores, princípios mais progressistas. O nosso desafio aqui em BH, e o PT Nacional acompanha isso de perto, é colocar o companheiro Nilmário no segundo turno. É colocar o Nilmário no segundo turno para fazer o debate da BH que a gente quer. Se o povo não quiser votar na gente depois no segundo turno, não tem problema não. Mas o que a gente quer é estar no segundo turno para fazer comparação de projetos e da qualidade do debate e história, né, biografia. Então, o PT, por isso, BH é prioritário para nós por todos esses motivos. Quando foi lançada a candidatura de Nilmário Miranda, ele chegou a falar em uma formação de uma frente de esquerdas na cidade pela democracia. É possível fazer frente eleitoral, né, no momento em que, primeiro turno, cada um por si, até por conta da mudança na legislação, os partidos buscam ter candidatura própria para o executivo, para puxar, formar, fazer bancada de vereadores nas câmaras. É possível falar em frente? Olha, a frente de esquerda em BH ela já existe há algum tempo, né? Eu mesmo componho um fórum de partidos de esquerda. Nós estamos falando de 8 partidos que compõem o fórum. E ele é um fórum de discussão permanente, de enfrentamento ao governo Bolsonaro, de denúncia aos desmandos do governo Zema, né, em defesa da democracia, contra o autoritarismo. Então, essa agenda política de uma frente esquerda ela já existe em Minas. Agora, a gente falar em uma frente eleitoral é outra situação. Não que eu não acho também que seja improvável, mas como, e você colocou muito bem, você tem contingências, eu vou chamar de contingências, que mudam um pouco, né, a lógica e a necessidade dos partidos. A cláusula de barreira, o fim de coligação proporcional, a questão, né, dos partidos terem aí que se apresentar ou reapresentar, faz com que a gente tenha um número maior de candidatos em primeiro turno. O que não impede que, caso um dos candidatos da nossa chamada frente de esquerda, né, esteja em segundo turno, impeça a união, né, de todos esses partidos em torno de uma candidatura. Então, eu acho que a frente ela é possível. Ela não é tão viável em primeiro turno, mas ela é extremamente provável na perspectiva de segundo turno, pelas contingências que cada partido tem que seguir. Agora, deputada, saiu na semana passada uma pesquisa mostrando uma recuperação do presidente Jair Bolsonaro, um crescimento não só na aprovação, como uma queda na rejeição. Há diversas leituras sobre os motivos disso, há uma faz-se relação com o auxílio emergencial, não é? Que é visto pela maioria como uma ação do governo, né? Mas o fato é que ele está mais bem colocado, segundo o Datafolha. Quanto às eleições municipais, o bom resultado do PT pode ser estratégico para pensar 2022. Como é que é a conta que o partido está fazendo nesse sentido? Eu acho que é evidente que o auxílio emergencial ele ajuda, né? Quando numa situação como essa você cria um programa aí para garantir renda. Agora, as pessoas têm que lembrar que o Bolsonaro não queria criar o auxílio emergencial. E quando topou era R$200.
Se não fosse os partidos de esquerda brigando no Congresso, não chegava aos 600, né? E nem teria prorrogação do benefício. Claro que hoje há um boicote muito grande da grande imprensa com o PT. Você não vê as nossas principais lideranças na Globo, no SBT, na Band, nos grandes jornais. Então, os caras boicotam, porque senão a gente poderia fazer esse debate nesses espaços. Então, evidente que a conquista que nós tivemos no auxílio emergencial traz um dividendo para quem hoje está na cadeira de presidente, não é verdade? Então, eu acho que o Bolsonaro se beneficia um pouco disso. Também não acho que o crescimento dele é coisa extraordinária, acho que oscila muito dentro de um terço que não gosta, um terço que gosta e um terço que vai olhando, acompanhando aí para ver o que vai ser mais adiante, né? Então, esse é um ponto. Eu não sei também se a eleição municipal ela tem uma influência, um impacto nas eleições nacionais. Eu acho que são agendas bem distintas. A vitória do PT significa, claro, né, você ampliar a base de lideranças que vão estar exercendo mandato, vão ter visibilidade, vão poder fazer um trabalho político de organização. Isso tem esse componente, mas eu acho que as agendas são, de certa forma, distintas, são eleições bastante distintas e não sei se esse seria o problema, né? Se a eleição municipal fosse decisivo para presidente, o Bolsonaro hoje não era presidente, né? Porque não teve participação nenhuma nas últimas eleições municipais. Então, acho que são eleições que isso ajuda, mas não é o que vai decidir. Agora, nós queremos vencer os municípios para resolver o problema dos municípios, né? Um novo projeto para a cidade, que as cidades incorporem o enfrentamento à desigualdade, falar do saneamento, do meio ambiente, fortalecimento do SUS, do atendimento à saúde pública, né? Uma nova forma de economia, que os municípios possam aí criar uma política local de fortalecimento da sua própria economia. Nós queremos falar disso, projeto que resolva a vida das pessoas no âmbito municipal. Só para a gente terminar, a pauta, assim, que a demanda maior do eleitor, que o senhor considera que será a maior demanda nessa eleição municipal? Porque como é uma eleição que tem uma proximidade, não é? É o executivo que tem uma proximidade, tem algumas questões nacionais que a gente sabe que estão colocadas aí como emprego e tal, que vão para a pauta, mas tem alguma, ou é essa mesmo, que vai ser mais discutida, debatida na eleição? Eu acho que a saúde vai ter um peso nessa discussão, até pelo momento que nós vivemos, né? A importância do SUS, dos trabalhadores da saúde. Eu acho que qual modelo de saúde que nós queremos vai ter um peso. Pelo contexto econômico, a gente sabe que a política que tem eficácia mesmo na geração de emprego e renda é aquela definida pela agenda econômica do governo federal, mas também acho que os municípios podem ter criatividade para tentar diversificar as possibilidades. O emprego e a renda também, eu imagino que vai ter um peso, né? E as outras pautas que sempre são necessárias, você ter uma proposta como, né, política de prevenção à violência, né, no âmbito da segurança, a questão da educação, um pouco da infraestrutura, os municípios menores, a questão da agricultura familiar tem muito peso, são várias cidades em que a subsistência se dá pela agricultura familiar, então acho que são eixos que vão estar presentes, né? O emprego e a renda combinado com a saúde, e ali os componentes dos serviços essenciais na saúde e na segurança. Acho que isso vai permear muito o debate. Os bolsonaristas tentaram influir muito na escolha de novos conselheiros que atuam municipalmente. Como é que isso pode representar aí um desafio a mais nas eleições, influir nas eleições municipais? Eu não sei, Vivi, até agora eu não tenho percebido um movimento forte do Bolsonaro com relação às eleições municipais. Eu não tenho visto isso ser uma agenda prioritária para ele, sabe? De eventos, atividades, lançamento de candidatos. Não sei se ainda vai acontecer, mas eu não tenho visto essa presença forte, vamos chamar assim. Você vai ter candidatos que vão se lançar como candidatos do Bolsonaro, tentando buscar essa identidade com ele. Isso vai acontecer. Mas eu não tenho visto por parte do Bolsonaro, como a gente tem feito no PT, as grandes lideranças do PT têm trabalhado, esse estímulo às candidaturas locais. Eu acho que tem, assim, né? Tá um pouco distante. E eu volto a dizer, nós vamos tentar chamar o debate eleitoral para aquilo que é importante. Nós estamos falando de eleição municipal. Eleição municipal, você discute problemas no município. O prefeito está bem, o prefeito está mal, tem que mudar ou tem que reeleger. O que as pessoas dizem no município que são os principais problemas. Como a gente, para cada denúncia, a gente faz um anúncio, né?
Para cada denúncia, a gente faz um anúncio. Então, nós temos que trazer campanha para esse debate, que é isso que importa agora. É evidente, nós não vamos ser negligentes com o âmbito nacional, mas isso não deve ocupar a agenda eleitoral do PT o tempo todo. Vamos denunciar o Bolsonaro, vamos falar que o desemprego que afeta o município é por causa da agenda econômica, o problema da saúde é por causa da agenda nacional e tudo isso. Claro que tem influência, nenhum município é uma ilha, mas a gente quer falar, então, de quem lidera ali no partido, se assumir a condição de prefeito ou vereador, o que poderá fazer para melhorar a vida das pessoas, mesmo com o cenário nacional complicado. Deputado, muitíssimo obrigada por atender a gente. E bom trabalho, porque vai ter muito, né? Ano trabalhoso. Já está tendo muita reunião remota, muito lançamento, muita live com os companheiros que são pré-candidatos. A atividade ela já está, a pré-campanha, né? Ela já está a todo vapor. Mas eu estou muito animado, estou muito otimista. Eu acho que, como eu disse, o ambiente externo para nós mudou e mudou muito. A gente sente isso. O ambiente interno, nós trabalhamos muito bem a organização do partido. E vou te dizer, nós estamos com um número bom de pré-candidatos, podemos chegar ao dobro do que foi, mas até os 45 do segundo tempo eu vou continuar estimulando que o partido tenha candidatura própria, ou então aliança no campo progressista. Não fazemos aliança com fascista, nem com os direitistas bolsonaristas. Nós vamos aliança só no campo progressista. E acho que vai dar certo. Acho que depois que passar as eleições, nós vamos fazer um bate-papo como esse para fazer um balanço, e eu tenho certeza que o meu balanço para o partido vai ser um balanço positivo. Fica combinado, então, nossa conversa. Eu, mais uma vez, agradeço. Obrigado, Vivi. Conversei com o deputado Cristiano Silveira, que é presidente estadual do PT, e falamos justamente sobre eleições municipais deste ano. Até a próxima, então.